Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar sobre monstros aí, fazer mais considerações sobre monstros, povos diferentes também, enfim, muitos dos inimigos que a gente usa nos nossos RPGs que a gente poderia ver de uma forma diferente. E até pra isso eu vou falar um pouquinho aqui, porque essa ideia veio quando eu tava vendo revendo o filme Eu Sou a Lenda com Will Smith, bem antigo ali, mas que é um filme muito bom, eu aconselho todo mundo a ver, quem não viu, quem não viu talvez seja melhor ir ver e depois ouvir o podcast, porque pode ter lá os seus spoilers, mas a gente vai trabalhar umas ideias bem legais aqui. Aí aqui é o Léo do Futuro vindo rapidinho, só pra avisar que pode ter spoilers sobre o livro também, de Eu Sou a Lenda. Então fiquem ligados nisso aí. Pode não, tem, na verdade. Eu peço desculpa que essa semana o podcast saiu mais confuso, mas semana que vem a gente volta para as 6 horas da manhã direitinho para vocês. Nessa semana vai sair à tarde o de hoje, deve sair provavelmente à tarde o de amanhã, e a gente fica ali com 3 podcasts na semana. E na semana que vem eu tento fazer 4 ou 5 de novo ali, 6 horas da manhã, para vocês terem algo de manhã para ouvir sempre, mesmo nesse período de festas. Que a ideia é ter esse contato mais próximo mesmo com vocês, né? Mas o que eu quero dizer sobre Eu Sou a Lenda e muitos dos monstros que a gente usa em RPG, ou até povos diferentes, enfim, é que eu tava vendo o filme e eu não sabia, caso vocês tenham visto o filme e não saibam, tem um final, né, alternativo, que eu não fazia ideia que existia. No final normal o que acontece, né? O Will Smith tá sendo atacado ali pelos zumbis, ele tá avisando que ele tem a cura e que ele poderia ajudar eles, mas eles são completamente irracionais e estão querendo matar eles ali. Muito embora no próprio filme se mostre que eles têm uma certa racionalidade por poderem atrair o Will Smith pra uma armadilha e tudo mais. Mas aí naquela cena final, né, ele se mata e a mulher lá leva a cura com ela e depois chega com essa cura num refúgio, e aí ele se torna a lenda, né, exatamente por ter criado essa cura e ter, vamos dizer assim, salvado a humanidade, se sacrificado ali, se explodindo junto com os zumbis que estavam invadindo aquele lugar para poder salvar a mulher e ela poder levar a cura, né. Mas o final alternativo é razoavelmente diferente disso. O que acontece? Ele começa a tentar falar com os zumbis e eles escutam o Will Smith e ele injeta lá a cura, o soro, enfim, na mulher, e ela volta à vida, começa a ficar melhor, e você vê a raiva do zumbi principal, né, o zumbizão ali, rei, você vê toda a fúria dele com o Will Smith, mas você vê que ele ama a mulher e na verdade então provavelmente tudo isso deles terem rastreado ele, etc, etc, é porque era esposa, namorada, enfim, daquele chefe deles, o que mostra uma inteligência ainda maior do que já tinha sido mostrado antes no filme. E dentro dessa cena, uma das coisas que chama atenção é que atrás do Will, né, tem um quadro com vários dos zumbis que ele, vamos dizer assim, capturou e experimentou, e o zumbi chefão lá olha com muita raiva para aquilo, e expõe essa raiva. Então é uma cena que tá mostrando que na realidade, na visão desses zumbis, vamos dizer assim, ou vampiros, ou o que seja, né, esses seres novos ali que surgiram no mundo, né, a ideia do nome do filme, de Eu Sou a Lenda, é porque na verdade o Will é a lenda do tipo o velho do saco, o homem do saco, o bicho papão, aquele que vem e captura pessoas do seu povo e desaparece com elas, experimenta nelas, mata elas, etc. Então ele é aquela lenda, né, que você conta para as crianças, assustadora, aquela coisa assustadora, história de terror, porque ele simplesmente pega pessoas do seu povo, pega suas crianças, suas mulheres e experimenta nelas. É essa a ideia que essa cena queria passar, porque pra quem não sabe também tem um livro que é bem diferente do filme, e no livro, essa é realmente a ideia. No livro eu não cheguei a ler, eu descobri há pouco tempo também sobre essa diferença tão grande pro livro, mas no livro, exatamente o que acontece é isso, ele é essa lenda que na verdade é um vilão, e esse pessoal que são esses zumbis e tal, eles são mais uma sociedade mesmo, na verdade, né, uma nova espécie ali que surgiu através dos próprios humanos, mas são um povo diferente. E eles veem o Will como um grande vilão, enfim, e essa é a ideia do livro, de que ele é a lenda porque ele é tipo o bicho papão daquele pessoal. E como eu não li o livro, tem alguns problemas, porque na realidade a coisa se espalha, né, então não sei se o livro explica se eles desenvolveram essa inteligência maior depois ou não, porque enquanto a coisa tá se espalhando, pelo menos no filme, eu imagino que no livro aconteça também, eles atacam as outras pessoas, né. Então no filme, pelo menos, esse final não funcionaria por isso, porque esses zumbis atacam e matam e etc. Então tá bom, tudo bem, o Will tá fazendo algo aqui que também não é legal, e ele pede desculpa nessa cena extra que eles acrescentaram,
mas não encaixa no resto do filme, porque tipo, tá, mas tudo bem, vocês podem até estar se sentindo assim nesse momento, mas vocês mataram todo mundo que tinha pelo caminho e tudo mais. Então eu não sei, pode ser que no livro seja só um vírus que se espalha pelo ar, e vendo o filme eu fiquei meio, porque aí ele fala até de uma quarentena, a gente vai ficar só 2 semanas em quarentena pra impedir que o vírus se espalhe, etc. Isso aí tocou bem na ferida aí, né, as 2 semanas de quarentena, mas enfim, tava lá já em Eu Sou a Lenda a previsão disso, mas pode ser que no livro então seja só essa questão de que o vírus se espalha pelo ar, as pessoas pegam, e aí o pessoal já tem essa certa inteligência, e de repente tem essa agressão também por estarem sendo atacados, de repente. Não sei como é que é mostrado isso no livro para que o Will seja de fato o vilão e não o herói da história. No filme, na minha opinião, acho que eles escolheram o final certo, porque apesar de mostrar que eles têm certa inteligência, não foi o suficiente. Eles atacaram todo mundo, atacaram o carro do Will quando o Will tava tentando fugir lá no flashback dele. Então, não funcionaria muito bem do nada, tipo, ele ser visto como um vilão e tal, e esses seres que passaram atacando ali, que destruíram, sei lá, tudo pela frente no caminho, serem bons, ou algo próximo a serem bons, ou estarem lutando só pela sua sobrevivência e tal. Então acho que o filme não teve tempo e não desenvolveu o suficiente pra poder trazer esse outro lado, e aí até por isso eu acho que funciona muito bem, porque aí entra aquela questão do sacrifício que eu sempre falo aqui, da questão trágica, né? O herói trágico geralmente é mais potente. Então exatamente por ele se sacrificar, dar sua própria vida, isso dá uma força muito maior ao filme, ao final do filme, é ele ser considerado uma lenda e ter conseguido a cura. Mas o filme, apesar de não ter tido tempo de trabalhar essa ideia, eu acho que essa ideia é genial, e infelizmente eu posso ter estragado o livro para algumas pessoas aqui, como eu estraguei quando eu fui ler sobre, e pensando nisso, talvez eu bote um aviso no início do podcast, e no livro ele é o vilão, ele é ali o homem do saco, ele é o bicho papão daquela sociedade, e isso é interessante porque faz a gente pensar também sobre povos, monstros e as coisas que a gente usa nos nossos RPGs, que nem sempre você precisa dar ou deve dar uma super profundidade a todas as coisas que você acrescentar, mas às vezes é interessante. Por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás aqui no podcast eu tava querendo fazer uma série Lendas Mágicas com várias histórias, e a primeira história era justamente sobre um Goblin que tava vivendo a vida de boa ali dele, e apresenta a família dele, ele vivendo feliz naquela caverna com um laguinho e tudo mais, e papapá. E aí, de repente ele ouve barulhos pela caverna, barulhos lá em cima, um negócio assim, e na realidade é basicamente um grupo de aventureiros, né, que seria o grupo de aventureiros de RPG, invadindo a caverna, roubando os tesouros deles e matando a família e esse Goblin triste. E como eu mostro pela visão dele, mostra que na realidade eles não eram nem maus, nem nada, mas como essa é a visão que você tem sobre eles, eles foram simplesmente destruídos pelos aventureiros e saqueados, e a família inteira dele morreu, e aí ele tem que lidar com esse sofrimento e tal. E aí até o segundo episódio, que acabou nunca sendo feito, seria ele indo por um caminho de como é que ele faz para se vingar e tudo mais, e se tornando um Goblin Death Knight. Eu achei que a ideia de um Goblin Death Knight era bem interessante, que é um cavaleiro, vamos dizer assim, meio que imortal, né, meio morto-vivo e tudo mais. E então eu trabalhei essa ideia, porque muitas vezes você pode ter isso. Por que os Goblins não necessariamente são intrinsecamente maus, etc. Não precisa ser assim necessariamente no seu jogo. Podem ter aldeias de Goblins que são, povoados que são, cidades que são, mas podem ter cidades que não são, e etc. Mais ou menos como acontece, né, aí com os humanos, né, que a gente tem pessoas boas, pessoas más. Você pode explorar isso e pode explorar essas coisas com mais profundidade nos seus jogos também. Eu acho que é interessante. Eu acho que Eu Sou a Lenda aí, no caso, explora de uma forma muito interessante, que é um novo tipo, sei lá, de ser humano meio vampírico misturado com zumbi, vamos dizer assim, mas que no livro tem bem mais inteligência ainda do que é mostrado no filme, e que na verdade é uma nova sociedade, e da visão deles, o bicho papão, né, a lenda que aterroriza as crianças, etc, e as pessoas, é o Will Smith, que até então, quando você tá lendo, era pra ser o herói da história e tudo mais. Então isso é muito interessante, é um twist muito interessante, que eu não li, eu li só sobre, né, quando tava lendo comentários por aí na internet. Depois eu vou ver se eu pego o livro pra ler, porque eu fiquei bem interessado. Então é isso, queria trazer esse episódio pra vocês, pra gente pensar um pouco mais nessas questões de trazer tons de cinza, às vezes, também, pros monstros de RPG, para os outros povos, pros diferentes povos de RPG, e isso pode ser bem interessante. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do podcast, e até amanhã. Vai ter podcast amanhã, vai ser legal, vai ser com bastante participação de vocês, mas vocês não sabem ainda, mas deve sair mais à tarde também, que acabou ali, semana pré-natal ficou meio complicada.